né? Mas eu acho que talvez aqui eu me veja melhor. Ele! Show! Conseguiu. Conseguiu. Ao vivo. Opa, estamos ao vivo. Conseguiu. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Ele está com o microfone desligado, é só ele clicar embaixo. Piero, embaixo, no mute. Piero. Aí, agora pronto. Pode falar. Pronto. Já estamos no Face? Já? Eu vou ver aqui, peraí. Dá uma olhada. Pronto. Gente, boa noite. Demorou? Boa noite. Boa noite. Demorou, mas o Forças Místicas fazendo live. Estão ao vivo. Ótimo. Engraçado essa câmera aqui, né? Deixa eu ver se fica melhor assim. Eu queria que colocasse... Eu gosto de me ver, você sabe. Gente, pronto. Tá. Aí eu acho que agora, se tem 2 pessoas nos vendo só, não é isso? Por enquanto é. Tá. Então, vou soltar aqui. A gente está no Face, não é isso? Sendo transmitido perfeito. Tá. Zana, já estamos no Face, viu? Demorou, mas chegamos. Eu quero, que assim fica melhor, não é? Minha cara. Ó, peraí, que eu tenho que sair dessa sala aqui. Não, peraí. Ai, meu Deus, por que eu inventei essa sala? Como é que eu sumo com essa sala? Some com essa... Como é que sai dessa sala aqui, ó? Vai aí, Pronto. Pode começar. Pode começar, né? Depois, na hora de editar isso, cortar tudo isso, né? Gente, então vamos lá, né? Acho que é importante a gente começar a falar, né? Eu vou falar um pouquinho do Forças Místicas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Thelma, eu sou a responsável pelo Forças Místicas, pelo site Forças Místicas, que é um site esotérico terapêutico, já há 11 anos que a gente está no ar, né? Todo mundo fazendo live, agora com pandemia, com tudo. Eu já vinha com uma ideia de fazer alguns vídeos, a gente tinha até conversado, o Piero fez um, Silas fez outro, e era uma coisa que eu queria fazer. Mas depois ficou aquela coisa assim, muita live, né? Muita coisa. Eu falei, gente, vamos esperar acalmar um ânimo para a gente fazer alguma coisa bacana, né? E aí, eu queria apresentar para vocês o Silas Beta, né? Que é o Mauro, né? O querido Mauro Gettner, né? Gertner. Então, e o Piero, meu querido Piero, que é o Paulo Braga, que estão comigo já há um bom tempo. Eu estava tentando lembrar quanto tempo que vocês estão comigo, né? Assim, quanto tempo. O Piero sempre estava às voltas, mesmo não trabalhando com a gente, mas está sempre em contato. Mas já tem um bom tempo isso, né, Silas? Já. Eu acho que 2013, é isso? Eu acho que sim. Antes de eu sair de São Paulo, eu acho que a gente já estava querendo caminhar nesse sentido, né? Isso. Eu não sei se eu tenho... Eu confio nesse daqui, que só tem 2 pessoas olhando a gente, é isso? Só tem esses 2. Não, só... Aqui tá certo, só tem esses 2. Tem que ver pelo Face. Ah, pelo Face, tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, gente, para fazer uma live, eu queria primeiro apresentar vocês, né? Porque a nossa equipe no site tem as outras que depois eu vou falar delas, e já falei que a gente pode fazer live.
Mas por que eu chamei e eu pedi ajuda para vocês, né? Para o Silas e o Pinheiro? Porque, pela confiança, pelo carinho, eu tenho com muitos, né? Mas a gente já desenvolveu um bom tempo de trabalho juntos. Então, poxa, vamos fazer um primeiro para a gente ver depois o que o público vai querer falar mais, e aí a gente vai criando outras lives legais, né? Eu queria falar que, para quem está assistindo, que a gente vai fazer 2 sorteios de uma consulta de 30 minutos, que eu acho que é uma consulta legal, né? Uma para o Silas, né? Para quem quiser passar com o Silas, ou para o Pinheiro, tá? Vou fazer isso no final. Eu acho que eu vou abrir para vocês, então eu já falei que eu sou administradora do site, já falei do Forças Místicas, que o Forças Místicas é um site esotérico terapêutico, o que isso significa. Eu queria ver o que as pessoas estão escrevendo, de repente. Você me ajuda? Pode ser. Pode ser, né? Tá. Então, assim, porque eu tenho a minha profissão de base, vamos falar assim, eu sou uma educadora. E o Forças Místicas apareceu na minha vida de uma maneira muito especial, num momento muito, muito difícil da minha vida. E isso me deixou, acho que me deu força, né, mais para seguir nesse caminho. Então, é isso. Eu acho que eu tenho que passar para quem entende. Então, jogar tarô funciona, essa que é o tema da nossa live, mas a gente vai bater uns sérios papos aqui, tá? Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né? Silas, você quer falar, Pinheiro, primeiro? Não estou te ouvindo. Mandei ligar o microfone. Ele desligou. Você desligou seu microfone. Agora ligou. Agora está ligado. Pode falar, pode falar. Não tá. Tá baixo. Aumenta o som. Agora está sem som você. Você está no mudo. Pronto, agora está com som. Agora está com som. Pode falar. Está baixo. Está baixo. Aumenta aqui, ó. Acho que aqui. O seu microfone. Aumenta. Isso. Pinheiro, você me ouve? Você me ouve? Agora você apertou algum botão aí que você botou no mudo de novo. Pronto. Não consigo ouvir o que ele fala. Não está saindo, né? Não está saindo o seu som. Mas você me escuta? De novo. Bloqueio. De novo, mudo. Que pena. Ele travou. Travou. Pinheiro? Ele está travado. Está travando. Deixa eu tentar falar com ele. Não. Bota então o Silas para falar. Silas. Então, vamos lá, Silas. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou o Silas Veta. Se você tiver voz, tenta ver som, pode falar. Ele caiu, pronto. Caiu. O Pinheiro caiu. Mas vamos lá, Silas. Então, vamos lá. Então, eu sou Silas Veta, de profissão, fora ser tarólogo. Eu sou psicanalista há mais de 30 anos, né? E faço isso com o maior prazer, eu gosto muito, e também sou sanitarista, ou seja, eu trabalho na área científica, com pesquisa científica, junto à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Então, eu tenho várias atividades, mas eu sou tarólogo e posso falar bastante coisa a respeito do tarô e do uso do tarô. Muita gente pergunta, né? Tarô funciona? E até uma sempre rir, né? Tarô funciona? Olha, eu vou dizer de cara, tu não quero estragar, fazer spoiler. Tarô funciona.
Opa! Tarô funciona. Eu sou prova viva disso. Funciona. Funciona. Agora precisa saber o que é que você quer que funcione. Show. Tá? Então é assim, o tarô ele tem toda uma base, ele tem uma base esotérica, que o Piero pode comentar, é uma base metafísica, filosófica, pode ser muito útil você conhecer, porque para isso você tem que entender o que é alma, o que é consciência, o que é inconsciência, né? Em que mundo a gente vive, esse mundo material, esse mundo espiritual, tudo isso faz parte desses conceitos de base de que o tarô vai estar, né, utilizando. Sim. Do meu lado, eu estou deixando o Piero falar muito mais sobre a área metafísica, porque é o pedaço dele. Né? É o que ele gosta também. A área filosófica. Então é assim, mas eu posso comentar um pouquinho pela área científica e pela área da psicanálise, ou seja, da área da mente, da saúde mental. Então, vamos lá. O tarô ele tem uma base histórica, para quem não conhece, ela é muito antiga, ela é tão antiga que a gente se perde um pouquinho na história. E o tarô é composto de dois tipos de baralho, né? Você vai falar? Tá me ouvindo agora? Agora. Eu troquei o aparelho. Sim. Boa. Consegui trocar o aparelho. Maravilha. Então vou terminar a frase. Fica à vontade. Então, assim, ele tem dois conjuntos. Um baralho tem 20 cartas e ele é muito antigo. E ele vem provavelmente da Índia e do Oriente. E o outro baralho na Europa do século XV, e ele é composto de 4 naipes, ou seja, 56 cartas, são 4 naipes de cor de cartas. O baralho normal que a gente carta tem 13 cartas. O baralho do tarô tem. Deixa o microfone. Agora eu vou deixar o Piero falar. Fecha só um pouquinho o fone. Tá dando o microfone. Pronto. Continua. Pode falar, Silvio. Não, então eu estou falando dos dois baralhos. E esses dois baralhos, eles, na verdade, eles têm todo um conjunto de imagens, um conjunto de significância, e esses significados, eles têm paralelo e precedente duas áreas muito importantes. Uma é a área da mitologia e a área da contação de histórias, e outra que é da área psicológica, e se você pegar Jung, principalmente, ele tem uma base arquetípica. Então, ele vai buscar a fonte dele nas representações que o nosso inconsciente usa para viver, para se representar, para associar ideias, etc. Basicamente, de cartas, assim, só de princípio de explicar esse baralho, é isso que eu teria que falar. Depois a gente vai comentar sobre as bases realmente do porquê que funciona. Eu fui o spoiler dizer que funciona. Agora outra história. É verdade. Figura que funciona, depois por quê? Não, tranquilo. O tarô, conforme o Silas já fez um pequeno preâmbulo, o tarô ele é uma ferramenta. Eu vou voltar um pouquinho antes disso, só para nortear um detalhe que é extremamente importante, tá bom? Sim, nós, o ser humano, nós somos formatados numa fisiologia eletromagnética, ok? Então, a humanidade como criação, ela é dimensional. Na verdade, ela é
interdimensional. Por quê? Porque a gente vive, se formos colocar um pouquinho de geometria, a gente vive na terceira dimensão. E na terceira dimensão você tem altura, largura e profundidade. Acontece que essas três dimensões, ela é afluida, ela é abraçada por uma quarta dimensão. Essa quarta dimensão, vou colocar isso entre aspas, seria o pulo do gato. Por quê? Porque na terceira dimensão, nós somos lentos por demais. Ou seja, a gente está em slow motion, tudo é muito devagar, ok? Quando você vai para um tempo de quarta dimensão, tudo é agora. Sim, sim. Tudo é agora. Então, assim, a questão de tempo, ela se perde em um único ponto, que é ontem, hoje, ontem, agora e amanhã, no agora. Sim, sim. Acho que Silvia falou. Quer falar alguma coisa, Silas? Você estava falando. Não, eu falei só isso. Na verdade, o tempo e o espaço, na verdade, não existe. Exatamente. Eu não sei o que vocês aprendem física na escola, mas se vocês lembrarem direitinho, para você definir espaço, você precisa do tempo. Mas o tempo não existe porque você precisa do espaço para definir ele. Exatamente. Ou seja, um existe sem o outro. É uma criação da terceira dimensão. Exatamente o que ele está dizendo. Na quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, não existe tempo. Exatamente. É por isso que a Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque o tempo é circular. É uma loucura. Não. Então, peraí, eu quero falar. Tá comum. Eu quero falar. Isso já começa um nó muito sério, enquanto administradora, Ana, que a gente recebe falando assim, mas Está dando muito eco. O Piero deve estar com o Facebook ligado. Não estou não. Não estou não. Você está com Não estou não, porque eu trouxe do WhatsApp o link. Tá. Não, é daí de vocês, Thelma. Não é aqui essa transmissão ao vivo? Não, eu puxei. Pronto. Agora melhorou. Diga para ele que você fechou o microfone dele. Tá. Que estava bem. Tá. Eu fechei o microfone, mas do Piero, fechei o microfone do Piero e me fechei o seu. Então, eu quero falar que isso é um nó que a gente tem que, entre aspas, é um problema que a gente encontra sempre. As clientes nos procuram dizendo se o tarô vai acertar o tempo. E entender esse tempo cronológico de Cronos, esse tempo de Cronos, né? Essas dimensões do tempo, que eu acho que é importante a gente falar com cuidado, de forma que elas possam compreender por que é complicado você marcar nas cartas o tempo, né? Eu acho que é um ponto importante, porque é um ponto que é recorrente. Quem que vai responder? Me levanta aí para eu soltar o microfone. Opa, Piero, peraí. Primeiro, Piero. Vamos lá, Piero. Peraí. Pronto. Então, eu vou fechar com essa sua pergunta, tá bom? Continuando aquele pequeno preâmbulo que eu estava fazendo a respeito de tempo e espaço, ok? Sim. Tudo bem? Sim, tudo então, bem. Veja, o que acontece? Como disse o Silas, o tempo de Deus é muito diferente do tempo da gente. Por quê? Porque nós, a humanidade, estamos em terceira dimensão. Por estarmos em terceira dimensão, nós temos um desequilíbrio eletromagnético. Por quê? Porque nós temos vontades mentais, mas lentos os movimentos do corpo. Então, a cabeça pensa uma coisa e o corpo faz outra completamente diferente. Por isso se cria um nível altíssimo de ansiedade.
E essa ansiedade é que atrapalha a contagem de tempo. Por quê? Porque nós temos uma situação eletromagnética e a cásica ou a caixa de registro do cristalino de memória da humanidade, ou seja, na nossa ancestralidade, nós temos 1 milhão de encarnações que foram depositando pequenos grãos de memória. E aí hoje, depois de 100 anos ou 300 anos de encarnações sucessivas dentro de uma linha de ancestralidade, vou colocar aí sanguineamente uma coisa em torno de 2.000 pessoas na sua ancestralidade nos últimos 100 anos ou nos últimos 300 anos, que depositaram memórias cristalinas dentro de você e que você acessa por arquétipo. Como você é o melhor, é o 100% de pai e mãe, de avô e de avó, de bisavô e bisavó, de tataravô e tataravó, você é 100% todos eles. Cada um fez o melhor deles na época deles. E você é o suprassumo disso, você é o Mega Blaster disso. Ok? Quando você vem numa época de tecnologia como é a Era de Aquário, você quer tudo para anteontem. Só que a sua cabeça e o coração e os pés, penso logo isso, né? A cabeça, o coração e os pés estão agindo por desarmonia. Cada um está fazendo uma coisa num tempo diferente. Aquele mesmo tempo que aflui o espaço, que é a terceira dimensão. Isso é conversa para doido. Entende? Entende o motivo pelo qual o tarô funciona? Eu vou passar para o Silas para você terminar minha doideira. Isso não, a tua doideira não é doideira. Não. Por exemplo, tudo que você está falando, as pessoas cometem vários erros de pensamento por causa da sua educação. Por exemplo, a primeira pergunta que se faz para as pessoas é: onde está a sua consciência? Onde está a sua mente? Mostra para mim onde está a tua mente, Piero. Eu estou aqui Thelma, agora. Thelma. Então, Thelma, onde está a sua mente? Aqui, agora. Ah, então, olha lá. Todo mundo tem a mania de falar mente. Ah, está aqui. Não está aqui. É o que o Pedro está falando. Ela está aqui, ó. Eu não sei aonde. Nós somos um rádio só. Nós somos um rádio que recebe uma transmissão e transmite. Ela está exatamente na nuvem. Então, a ideia da nuvem, da informática, vocês vão reparar que a informática, ela não é novidade para vamos dizer assim, para a natureza. Nós temos todo o nosso processo de desenvolvimento, o processo de crescimento, de reprodução, de alimentação, tudo isso, ele funciona igual a informática. Quem conhecer informática conhece a pessoa física, o sistema físico. Sim. E outra coisa, quem entender o que é a nuvem na internet, ou seja, que é uma coisa que não está aqui, é a nossa mente. E essa nossa mente, ela vibra numa frequência que não é a física. É aquilo que o Pedro está dizendo. Então, piorando a loucura dele, eu quero dizer para vocês o seguinte: o tempo inteiro nós temos ainda mais do que dois tipos de vibrações fazendo loucura. Nós temos dois tipos de ondas que funcionam na nossa cabeça. Durante o tempo, nós ficamos transmitindo e recebendo. Você pegar um carro, pegar numa rua direto, olhando em frente, dirigir até o fim. Quando você terminar, eu vou perguntar para você: aonde você enxergou um vestido vermelho numa vitrine? Você vai falar: que engraçado, eu vi sim. Mas você não vai lembrar direito. Mas tudo aquilo ficou registrado e entrou, porque você estava em estado alfa, e o estado alfa significa que você está numa vibração. Você estava dirigindo, que era autômato, automático, você estava em estado alfa. De repente, as coisas, as imagens, elas estão no estado beta. Elas entram no teu cérebro, né? No cérebro mesmo, ele transmite para um outro lugar. E esse outro lugar reconhece o que eu estou falando. Sim. Então, olha que loucura. Então, você tem uma conexão, que é uma conexão
a gente tem a impressão de que a gente só se conecta com o físico. Não é verdade só o físico. O físico, na verdade, ele é todo energético. Eu, quando seguro assim na mesa, ela só não me deixa eu derrubar lá para baixo, porque meus átomos e minhas moléculas não deixam de se encaixarem com as moléculas da mesa. Mas, por exemplo, com o ar, quando eu faço isso, eu consigo atravessar as moléculas do ar. Então, significa de que tudo aquilo que eu estou falando fisicamente tem aqui um outro nível. Quando você entra no psicanalista e fala, minha vida é uma porcaria, eu falo para você, bem feito. Quem manda você querer essa porcaria? Porque você manda isso. Quando você quebra um braço e vai procurar um psicanalista, você vai procurar um psicanalista, ele vai falar assim para você, por que é que você quebrou esse braço? Você fala, eu não quis quebrar o braço. Daí a pessoa vai falar para você, eu não quero quebrar o braço. Você vai falar, quis sim. Você quebrou porque você quis, você planejou isso. E o Piero acho que vai me piorar. Se ele quiser, ele pode piorar essa loucura. Vamos lá, Piero. Soltando Piero, fechando Piero. O que acontece? Tudo isso que o Mauro está falando tem uma profundidade e uma historiação da humanidade sensacional. Por quê? Porque nós somos co-criadores. Nós somos feitos à imagem e semelhança da divindade que nos deu vitalidade, ou vida, motriz, inclusive. Sim, então, tudo que eu penso, eu executo no campo eletromagnético. Sim. Por quê? Sim. Primeiro, que tudo que nós somos é energia. E a gente sendo energia, tudo acontece no campo quântico primeiro, para depois no campo físico. Porque no campo físico é só uma questão de consequência da osmose que foi feita na materialização. Vocês estão falando mas assim, eu estou aqui pensando nas ciências. Então falar por isso, como é que fala? Eu estou pensando aqui no oráculo. Seria uma ferramenta. Eu ia chegar lá. Tá, então bora lá. Ou seja, quando o tarô foi feito no Egito Antigo, lá nos templos do Egito, a ideia dos construtores do tarô era que a humanidade, mesmo que visse, ou olhasse, ou ouvisse, não entenderia nada do que estava vendo. Por quê? Porque não era para o intelecto dela entender, e sim para o coração. Como o coração está numa frequência... Como é que é? Não te ouvi, Thelma. Não avançamos muito. Porque a gente tem muita dificuldade ainda de coração. Exatamente isso. A questão é que essa crença que a humanidade materializou, essa crosta que a humanidade materializou no entorno do cardíaco dela, que é a principal válvula, a principal tecnologia, está aqui, ó. Tudo está aqui. Tudo que você sente reverbera, espalha e materializa. Porque você solta pela garganta, solta pela fala a ferramenta que você precisa para colocar para fora o que está no coração. Sim. Então as pessoas, elas falam o que pensam, mas nem sempre pensam no que falam. Perfeito. Porque os 3 níveis de consciência, elas estão desequilibrados, estão em desarmonia. Aí o que você faz? Você corre para o tarô para tentar alinhar o ponto de referência. Sim. Ok? E o tarô, ele foi construído exatamente para dar essa liga de osmose. Para entender o que está desgarrado. É como se fosse um elo perdido e o tarô vai dar esse elo. Mas o tarô, ele não é nada mais e nada menos do que uma extensão da energia de quem está sendo olhado ou assistido pelo terapeuta. Oi?
Isso é sério. Isso é profundo. Então, assim... É muito sério e científico. Exatamente. Então, exatamente por ser... Ao contrário do que as pessoas imaginam. Exatamente. A questão é que as pessoas elas criaram uma necessidade de controlar. Esse excesso de controle faz com que as pessoas se percam na vontade e na diretriz. Imagina uma criança que está brincando na lama, na chuva, e ela está toda suja. Aí a mãe chega para ela e fala assim, bebê, sai da lama, vem, a mamãe vai te dar um banho porque nós vamos para uma festa. E você precisa estar limpo. Aí o bebê fala, não, eu quero estar aqui. Assim é a humanidade em relação a Deus, por exemplo. O universo tem muita coisa linda para a gente conquistar, tem muita coisa boa para nos dar, e a gente quer ficar preso na lama. Por quê? Os 3 níveis de consciência, então assim, PCN, né? Pensamento, energia, pensamento, sentimento e energia. Penso, sinto e faço. A minha máquina propulsora. Só que a minha máquina propulsora está aqui, ó. Se aqui tiver maculado, você não sai da lama. Sim. Então, peraí, então vamos lá. Vamos voltar então para o tarô. Então, olha só. Quando a gente fala pai ou mãe, como é que está guardado isso na nossa mente? Não está guardada a palavra pai e não está guardada a palavra mãe. Está guardado um símbolo, um arquétipo. É isso que está no nosso inconsciente. Então, e quando a gente pega o tarô, o que a gente está olhando... Eu preciso parar um pouquinho. Nem todo mundo sabe o que é arquétipo, né? Então, vamos lá. Quando você olha para o tarô, eu estou sem o tarô aqui, ele está longe aqui. Mas se você pegar, você tem uma carta aí, mas para mostrar. Quando você mostra o tarô, você está mostrando uma imagem, um desenho. Então, por exemplo, se eu te mostro uma imagem, uma cruz, na tua cabeça vem o quê como representação? Cristianismo, Deus, religião, etc. Então, a cruz é um símbolo, é um arquétipo de um monte de palavras que a gente está falando, de significância daquilo que nós estamos falando. Então, lá dentro da nossa mente, a gente guarda muitas coisas em formas simbólicas, por símbolos. Então, o tarô, ele, na verdade, ele é uma coleção de símbolos que se conectam com os nossos símbolos interiores. Então, carta pode. Eu, por exemplo, assisti um filme essa semana em que o tarô da menina era maravilhoso. Eu adorei aquele tarô. Ele usa as mesmas cartas, só que ele em vez de aparecer os símbolos que eu conheço, aparecem desenhos que não tem nada a ver. Por exemplo, a carta do eremita para ela é uma bola. Sim. Bola. Mas aí quando você abre as cartas e vai entendendo, a lua é uma meia-lua só. E daí quando você vai olhando as cartas dela, você vê de que continua válido o mesmo simbolismo do conjunto de cartas que eu uso, talvez o do conjunto de cartas que o Piero usa. Eu uso um tarô mitológico. O Piero não sei o que ele usa, eu gosto muito do mitológico, e ele mostra para mim as imagens que são os arquétipos. Espera um pouquinho, deixa eu soltar o Piero. Fala. Eu comecei com o mitológico. Sim. Hoje eu trabalho com o tântrico do Aleister Crowley. Ok. Né? Que é um tarô mais amplo. Mas o que você está dizendo tem uma razão de ser. Porque o símbolo no inconsciente, a maneira como você sente ou reverbera as coisas, ela não é exatamente o que está no tarô. Mas o tarô abre um portal. Exatamente. E exatamente. Sincronismo. Exatamente. Só que tem uma coisa que eu acho interessante, que é a construção da egrégora. Porque você tem uma carta que te mostra um símbolo, uma outra carta te mostra um outro símbolo, e uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma vigésima, te mostram símbolos diferentes, que na medida em que você, como disse o Silas, cria a sincronicidade, ela cria também um conjunto de fatores que nós chamamos de egrégora. Perfeito. E essa egrégora...
Pode falar. É importante falar para as pacientes, o tarô que a gente a pessoa está lá no símbolo, ela tem os símbolos são muito parecidos. Tem vários tarô. A pessoa está na Europa, o símbolo, porque o símbolo é isso que eu estou falando desse símbolo, que é algo da humanidade. Não é isso, Cila? Pode falar. Então, olha só. Então, quando a gente fala de sincronicidade, isso é um termo científico. A gente não está falando de uma coisa mágica. O tarô, ele não é uma coisa mágica, uma coisa de que a pessoa adivinha. Ele fala assim, eu ponho uma carta e falo assim, eu vou adivinhar o que você está pensando. Não é isso. Ou vou adivinhar o que vai acontecer com você amanhã. Se fosse isso, era tão bom, tão fácil, né? Na verdade, não é isso. Existe uma coisa por detrás disso. Existe uma teoria que foi lançada há muitos anos atrás por duas pessoas, um cientista famosíssimo. Ele chama Linus Pauling. Você conhece ele porque ele que te diz que você tem que tomar vitamina C para não ficar gripado. Ele que inventou isso. Ele que teve essa ideia. Tome 1 grama por dia, papapá. O Linus Pauling inventou uma outra coisa que a gente nem imagina muitas vezes e que o Piero estava falando. Quando você estuda química na escola, você estuda no átomo, existe aquela história do spin positivo e spin negativo, que o elétron fica girando. Aquilo lá é o Linus Pauling que descobriu, e ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele ganhou o prêmio Nobel pela vitamina, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, então ele é um cara que sabe das coisas. Então ele estudou e descobriu de que nós vivemos realmente num mundo de vibrações. A química é vibração. Tudo é quando a gente fala, tudo é vibração, não é um termo de como é que é? Aquela babaquice que as pessoas gostam de falar. Não, é coisa séria. Tudo é vibração mesmo. Significa de que o nosso corpo, ele vibra a uma certa frequência. A nossa fala tem uma certa frequência. As notas musicais, cada uma delas tem uma frequência e elas estão associadas aos elementos químicos. Eu posso te afirmar categoricamente, por exemplo, se você apertar o teclado num piano e você tem uma emoção que você sente, ela está ligada porque você se harmonizou com uma nota que é uma frequência que está aí solta no ar, e essa frequência está produzindo, quando você toca uma música, componentes químicos no ar. Ela está ligando coisas. Você fala, que loucura. Então, música é energia, é vibração, química é energia, vibração, tudo é vibração. Nossa vida em si é vibração. E aquilo que eu tentei falar no começo, a parede, que seria ótimo, né, atravessar a parede, porque a parede e os nossos átomos não se deixam, né? Eles se encaixam e formam resistência, porque senão nós passaríamos. Então, o que é importante nessa teoria dele? Ele com o Carl Jung, o Carl Gustav Jung, era um psiquiatra suíço do final do século XIX. Ele fez um estudo junto com o Linus Pauling e ele descobriu o seguinte: nós todos influenciamos todas as experiências científicas que nós fazemos. Você fala, o quê? Como nós influenciamos? Mentalmente. Se você fala assim para mim, eu vou fazer uma experiência que eu vou tentar provar, olha essa palavra que você usa, eu vou provar de que água misturada com álcool vai virar mel. O que você está me falando é, eu vou fazer com que isso aconteça. Porque a nossa mente vai fazer com que o resultado, mesmo que não fosse normalmente essa mistura desse mel, eu estou dizendo de que eu vou provocar isso. Você fala, parece mentira isso. Não. Tanto é verdade, porque todo mundo está perguntando por que demora tanto para produzir. É o seguinte, um experimento científico, ele não pode ser baseado no que eu acho. Porque o que eu acho é muito importante para tudo. Significa, se eu achar muito, vai virar verdade. Então é assim, o que eles fazem? Eles fazem uma coisa chamada duplo cego. Todos os estudos são feitos em duplo cego, para que a minha mente e a mente do paciente não interfira. E fica tudo baralhado e não dá para nenhum dos dois se intrometer no que fisicamente vai acontecer.
Então, o que ele faz? Ele dá um comprimido que não funciona nada para alguém e outro que funciona, que é o que ele está querendo ver se funciona, ou que deveria funcionar. Daí, o que ele faz? O cara que vai dar os remédios, ele não sabe qual dos dois remédios é o bom e o é o ruim. E o cara que vai tomar, ele também não sabe se ele está tomando o remédio certo ou ele está tomando o remédio que não funciona. Por que tudo isso? Porque se nós soubermos exatamente o que está acontecendo, nós vamos interferir no resultado. Então a ciência fala isso para você. Cuidado, o que você pensar, você vai realizar. Então não é uma coisa mística, uma coisa mágica, uma coisa da fogueira, das bruxas. Não, ela é científica. E a base disso está nas vibrações que o Piero está falando. Que é o que os dois juntos, o Linus Pauling e mais o Carl Jung, fizeram um estudo e publicaram um livro chamado Sincronicidade. É um livro fininho. Eles fizeram um teste com dados. Olha que legal. Eles começaram testando jogando dados. Eles falaram, vamos ver o que acontece se eu imaginar que eu quero que 2 dados dê 6. Quantas vezes eu vou acertar? Vai dar 6. Vai dar 6. Vai dar 6. Eles descobriram que quase que todos os casos em que você imaginar o resultado, você consegue. Depois de um certo tempo. O tempo de harmonização que você tem do jogo. Ou seja, nós fazemos trapaça em tudo. Não é uma trapaça física do dado. É uma trapaça mental. Nós mentalmente nos relacionamos com as coisas. Tanto é verdade que o Jung fala, por exemplo, que nós temos uma relação mística, e é mística mesmo, por exemplo, com o nosso carro. Quantas vezes você acorda, irmã, e fala, não, estou legal, teu carro não funciona. E você esquece a chave, fala, não estou a fim de sair de casa. Você esquece a chave em casa. Tudo isso são relações místicas, e nós nos apoderamos de coisas, nosso celular, tudo isso. Ele para de funcionar quando a gente não está bem. Vocês podem fazer essa experiência, o dia que você não está bem, nada funciona bem na tua casa. O fogão não funciona bem. Você derruba a tua comida, o prato quebra na hora de lavar, tudo acontece. Você fala, mas por que está acontecendo isso? Eu com muito azar. Não, não é azar. Você está em consonância, você está você está se ligando com uma forma mística com as coisas. E essa coisa é científica. Então, quando eu trato do tarô, o que eu estou trazendo é, quando eu vou tocar a mão no tarô, você está me dizendo, pela conversa que nós estamos fazendo, aquilo que está dentro de você. Então, quando eu puxo uma carta, eu posso até te pedir para você puxar a carta. Se eu estiver pessoalmente, eu peço para você puxar a carta. E eu te garanto que a carta que você puxar pessoalmente e a que você puxar falando comigo mesma, do tarô. Por quê? Porque existe essa sincronicidade. Sim. E é a sincronicidade é que trabalha nisso. Daí você vai me falar, e por que então a gente não consegue dizer o tempo que nós estamos falando no começo? Por que o tempo não funciona? Porque, veja bem, eu falo para você está com pensamento de querer uma nova casa. Você está de saco cheio da sua casa, você está pensando numa casa nova. E o tarô vai me mostrar isso. Ele vai me mostrar porque é o que você pensa. Você fala, mas eu não estou pensando agora. Não, você está no teu inconsciente, está lá dentro nas dimensões que o Piero está falando. Está em todas as dimensões. Ele está gravado, ele está esculpido lá dentro. E isso que vai passar para mim. Daí você me fala, daí eu vou amanhã tentar comprar casa. Daí eu falo assim, eu vou porque o meu marido vai me dar o dinheiro e nós juntos vamos comprar a casa. Você conhece a história dos russos? Que o pessoal fala? Qual história? A história de que não contaram, vocês combinam com o russo? Como é que é? É assim, é uma história verídica. Aconteceu com um jogador de futebol brasileiro. Ele estava na Rússia, numa Copa do Mundo. Eu acho que foi Gerson, não, foi Garrincha. Foi Garrincha, exatamente. É Garrincha. Então o cara falou, a gente vai fazer assim, porque os russos vêm assim, a gente faz assim, depois o russo vem assim, a gente faz assim. Daí o Garrincha fez assim. Você combinou com os russos?
Não vai funcionar isso. Se você não combinar com os ursos, não vai funcionar. Então é mais ou menos isso. Daí você falou para o teu marido vai dar o dinheiro, mas só que você não conversou com ele. Chega no dia seguinte, as cartas dizem que você quer uma casa, a casa vai estar disponível amanhã. Daí você chega amanhã e a coisa não funciona. Você fala, o tarô não funcionou. Tarô coisa nenhuma. Quem mandou você não falar para o teu marido? Teu marido pegou o dinheiro e torrou no jogo durante a noite. Você não conversou com ele. Então é assim, as pessoas têm livre-arbítrio. Então eu posso dizer, por exemplo, umas coisas que me perguntam em tarô, e talvez algum de vocês já perguntou isso para o tarólogo, e eu vou rir aqui porque o Pedro vai rir comigo. Assim, meu ex-marido, ele vai voltar para mim? Oh, meu Deus, eu acho que é uma pergunta campeã. Olha, a carta diz, existiria probabilidade. Existe a probabilidade. Para mim, Silas. Não, duvido. Piero está te dizendo. Existe a probabilidade. Mas eu digo, se você ganhar o prêmio aí da Thelma, você está roubada comigo. Porque assim, se você me perguntar isso e eu ver, eu falo, de repente você é uma chata de galocha. Teu marido não aguentou você quer ele de volta, ele já se encheu e foi embora e falou, eu não quero voltar nunca. Ah, mas ele me ama. Ama? Continua me amando? Continua. Mas ele tá com outra. Tá. E tá bem, muito bem. Ai, coitados, meu Deus. Mas ele tá muito bem, porque ele pode estar bem, mas ele não tá afim de voltar para você. Porque ele tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio dele é importante. Ou seja, ele pode te amar, ele pode ter tudo a ver com você, vocês têm filhos juntos, tudo isso, mas ele não tem saco de te aguentar, por exemplo. Simples assim. Eu quero falar um minuto antes de passar para o Piero, quero só um minutinho. Eu quero falar isso porque realmente as clientes falam muito. Ele vai voltar para mim? Né? Ele vai voltar para mim? E quando elas chegam para mim, não que eu seja taróloga, porque eu não sou, né? Mas quando elas chegam para mim para perguntando isso e tudo, será que ele vai voltar para mim? Essa dúvida, eu sempre procuro dizer para elas uma coisa importante, que eu considero importante, você está cuidando do seu jardim? Você está cuidando de você? Você é a pessoa que ele conheceu? Não é mais porque as pessoas mudam, mas assim, lá atrás, quando ele te conheceu, o que mudou? O que ele se apaixonou por você, né? Então, assim, mas é porque eu envelheci, porque o tempo passou? Isso é balela, né? Eu penso que o que você está cuidando, você está fazendo coisas que te agradam, você conhece você, ou seja, cuida do seu jardim. Se você cuida do seu jardim, o pássaro vai vir, a flor vai brotar, a coisa vai caminhar. Então, isso é uma coisa que eu percebo que é uma angústia muito grande. Eu quero falar só mais uma coisinha, que eu já falei que o site Forças Místicas, quando eu abri o site, e eu quero dizer aqui que o nome Forças Místicas foi um nome eu fui muito privilegiada, foi um presente de um amigo querido, que eu vou falar o nome, que é o Álvaro Mata, ele que deu o nome Forças Místicas. E quando eu abri, o site, eu já falei que foi num momento difícil, né? Enfim, foi caminhando. Mas a grande virada do site, porque assim, eu já falei que eu sou educadora, né? Enfim, sempre trabalhei com educação, gostava muito de cartas, eu tenho até uma amiga minha, que é a Anice, quando a gente era menina, em São Paulo, a gente falava assim, a gente vai abrir um guia das tarólogas de São Paulo, né? Porque a gente gostava de taróloga, gostava de cartomante, enfim. E ela era uma estudiosa mesmo disso. Eu lembro que a gente, menina, às quartas-feiras, a gente sentava para fazer um momento da gente conversar, da gente tomar um chá, uma coisa, e jogar cartas. Eu lembro até que eu aprendi com uma amiga árabe a ler a xícara, né? A ler a xícara. E, enfim, a gente meio que brincava, meio se divertia nisso. Muito bem. E aí, começou o site tudo, mas o que foi a grande virada do site? Que foi, poxa vida, eu tenho um site, eu gosto da área da educação, o site é importante para mim, para meu sustento e tudo. Como que é isso? A grande virada para mim foi uma moça que ligava para a gente, ela abria o notebook da cama, né, praticamente de pijama, totalmente
descabelada, totalmente deprimida, né? E ela ia casar no sábado e o noivo terminou por telefone na quarta. Olha a dor dessa moça. Então, e tudo, tipo assim, ó, tô terminando, resolva você. E ela começou a procurar os sites, né, e tal. E chegou um momento que eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa para essa moça, né? Que antes de passar com os tarólogos, ela falava comigo, né? E eu falei, fulano, eu acho que tem uma hora que o tarô, ele já alcançou o que ele poderia te ajudar. Eu acho que você precisa de outra coisa, né? E aí a gente foi fazendo todo um movimento para que ela arrumasse uma pessoa para ajudar ela de perto, porque ela estava, eu nunca hei de esquecer, ela estava em Santa Catarina, uma cidade pequena de Santa Catarina. E aí ela procurou uma terapia, a gente foi indicando, a terapia é bacana, é importante alguém perto de você e tal, e assim foi indo. Bom, para acabar, diminuir a conversa, chega um belo dia, liga, eu recebo um telefonema, era a mãe dela, querendo falar com a gente, para agradecer o trabalho que a gente tinha feito com a filha dela. Ali, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu tô achando que eu tô com um site, que as meninas ligam para saber se o namorado vai dar certo ou não vai, e de repente, não, eu tenho um site que é uma responsabilidade, por isso eu falo mesmo, meninas, aconteceu qualquer coisa, fala com a Zana, fala com a Cláudia, fala comigo, eu tô aqui, o número que tá lá, que aparece no Instagram, que aparece no Face, é o meu, aqui, ó, tá aqui, tá? Falem comigo, porque é muita responsabilidade, sim, administrar um site desse, com tantas coisas, né? Mas eu vou liberar agora para falar algumas considerações sobre isso, que eu quero fazer agora algumas perguntas, tá? Piero quer fazer considerações. Vamos lá, Piero, diga aí. Já liberei você. Foi. Caiu o som. Tá aqui, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Eu não estou ouvindo vocês. Interessante. Pode falar. Pode falar. Não, fechou. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou entrar de novo, Thelma. Não, pode Tá bom, falar. para ver se restabelece, porque... Pode falar. Não te ouço. Não ouço nada. Silas? É como se o telefone de vocês estivesse desligado. Será que ele tinha? Então, desliga e volta. Silas, algumas considerações finais para a gente fazer algumas perguntas importantes. Eu não sei se... Enquanto o Piero sai e volta, né, o que eu posso dizer é o seguinte, então, basicamente, o tarô ela é uma ferramenta que o Jung usa na clínica psicanalítica para identificar, eu vou falar até o que é, mas pode ser que para muitas pessoas não faça um sentido. Nós todos vivemos num ciclo conhecido pelos psicólogos e psicanalistas como o ciclo do herói. A gente se identifica muito com o herói quando a gente está lendo uma história. Por que a gente gosta de ler livro? Porque a gente fala assim, eu me identifico com o personagem, sim, ou com o personagem do bem ou do mal, ou qualquer um dos dois, mas a gente se identifica. E isso existe um ciclo na história. Todas as histórias que a gente lê, elas obedecem uma coisa redonda, que ela vai indo, todos nós somos convidados. Então, por que a gente ama O Senhor dos Anéis? Por que a gente ama aquelas histórias do Mowgli, do ursinho? As crianças gostam porque ele é um herói, ele está em casa, ele sai da casa dele, vai ter uma missão na vida dele, ele vai lá, ele batalha, blá, 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 e de repente ele volta todo feliz e vencedor. E isso é o que a gente gosta. Então o tarô ele pode nos mostrar, nós clínicos, em que estágio do ciclo do herói, que ele chama, esse é o ciclo do herói.
em que lugar do ciclo do herói você se encontra num determinado momento. Sim. Na história da sua vida. Você é o herói da sua vida. Sim. Então, para você ter uma ideia, essa é a profundidade de que o tarot pode nos apontar. Por quê? Por causa dessa conexão que nós temos com as coisas. E é muito estranho quando eu falo tudo isso, mas é isso. Quando você está doida, varrida, não precisa muito. Você chegar perto de um copo d'água, ele vai explodir. Pode ter certeza que ele vai cair. E você fala assim, como eu sou desastrada. Não é, não. É vibrações suas que vão interferir. Nós temos essa interferência com o mundo físico. Exatamente pelas coisas que o Piero estava falando para a gente. Ele vai continuar agora. Certo, Vamos lá, Piero? Vamos lá, Piero. Agora ele está mudo de novo. Piero, aperta aqui para ver se vai. Não, aqui. É isso. É ele. Não está ouvindo. Você não está ouvindo? Está ouvindo, agora ele está ouvindo. Mas não está... Mas a gente não está te ouvindo. Pode falar. Peraí. Oi, Silas. Olha, como psicanalista eu vou falar, isso é sincronicidade. Você deve estar, isso é coisa, como é que chama? Sincronicidade mística aí, né? Cuidado aí, o que aconteceu? Piero não está conseguindo. Deixa eu ver. Opa. Vamos lá, consegue, Piero? Piero está mudo. Está mudo. Agora eu tô ouvindo. Não, é aqui que está passando aqui. Sim. Liga para o Piero está mudo. Entre e sai e volte novamente. Eu acho que é melhor você sair e entrar novamente. Ele está ouvindo você. Pronto. Vou soltar o Silas. Peraí, que eu não... Opa, oi, se ligou o Silas. Opa. Tô aqui. Pronto. Maravilha isso. Isso eu gostaria, se alguém quiser fazer perguntas, né? Eu acho que as pessoas estão elogiando, falando que passam com vocês, estão agradecendo. Isso eu acho bem bacana. Não sei se tem perguntas que passaram, mas assim. Então, assim, eu acho que duas coisas que acho que a pergunta era: o tarô funciona? A gente sabe que ele funciona. Vai depender da pergunta que você vai fazer, né, do seu estado, pelo que eu estou entendendo, que o Piero vai falar um pouco mais disso. Então, isso vai interferir, né? Se eu estou com uma ideia fixa numa coisa, isso vai interferir. Outra coisa também que tem me incomodado um pouco, muitas vezes a visão que tem, como é que fala? Ou seja numa reportagem, seja na mídia, sempre quando vai falar alguma coisa do tarô ou da astrologia, muitas vezes vem essa coisa muito pejorativa. Então, por exemplo, teve agora recentemente, eu estava lendo uma reportagem na Folha, e aí, tipo assim, que o astrólogo disse na previsão que 2020 seria maravilhoso, né? E aí, como que é maravilhoso se a gente está no meio de uma pandemia? Coisas assim. E depois, então, sempre tem esse lado, o ocultismo, o místico, o esoterismo, ele sempre é muito falado, tudo é charlatanismo, né? Como se tudo não é verdade, não resolve, que isso não é coisa, não é do bem, coisas assim, né? Tanto que os jornalistas, tão porcaria, tudo tão mentira, que os jornalistas são obrigados a contar como é que vai estar a maré, né? Se a maré está alta, a maré está baixa, como no lugar tem, porque a Lua é que é responsável por isso, então a Lua interfere nisso. A Lua interfere nas menstruação, a Lua interfere na febre. Então as pessoas falam, isso não é charlatanismo. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Não, eu tinha um tio obstetra que ele falava que a gravidez, o bebê pode contar as luas que dá certo, né? Ou seja, vem num determinado que tem uma força mesmo, né? Piero, consegue falar, Piero?
Não, você me ouve, mas eu não te... Antes eu te escutava e você não me ouvia. Né? Piero, você está sem som. Não te escuto, Piero. Não te escuto. Ah, ó, peraí. Você mexeu aí em algum lugar. Não tá saindo áudio. Não está saindo áudio. Deixa eu celular. Não, tá aqui, tá aqui. Bom, então vamos lá. Agora... Ixi. Agora eu não estou conseguindo mexer no Silas. Silas, eu não estou conseguindo desbloquear seu som. Não, mas aqui. Agora, então é isso. Essa coisa eu queria falar também dessa coisa que eu também recebo. A gente não vai falar só das coisas, eu recebo também muitas reclamações. As clientes, muitas vezes, elas lembra que a gente começou falando do tempo? Muitas vezes a cliente, ela quer aquela previsão para aquele tempo. Quando aquilo não dá certo no tempo que ela quer, então, o que ela imaginou, então, o que o tarólogo falou, ela reclama. Então, eu recebo muitas reclamações, né? Então, com relação a tempo, existem dois fatores. Um é tempo circular e o outro é o livre-arbítrio, porque as pessoas perdem tempo para coisas que dependem de outras pessoas também. As probabilidades, a gente tem que entender o seguinte: no universo, a gente não cria nada de novo, não sei se vocês sabem. Existe uma lei chamada Lei de Lavoisier, que diz que no universo nada se cria, nada se retira, mas tudo se transforma. Então, significa de que isso vale para tudo. Vale para a matéria em geral. E matéria, quando a gente fala pensamento, é energia e matéria pode ser transformado uma em outra a qualquer momento. Significa isso. Significa que no universo eu não tenho ideias novas. Fala, ué, como não? Eu tenho um monte de ideias. Tem um monte de ideias, mas significa que você já tem ideias que são previstas desde o surgimento do universo. O universo, quando foi criado, tanto pela ciência quanto pela religião, as duas coisas falam igualzinho. A religião fala de 7 dias e a ciência fala de 7 etapas, mas todo mundo fala a mesma coisa. Sim. Então é o seguinte, tudo aquilo que você imaginar na sua vida, já existe previsão. Você fala, que loucura. Pois é, você imagina, se você dá um passo para a direita, você deu um passo, já estava previsto que existia isso, mas a opção é sua. Você ganhou de presente, quando você nasceu, uma coisa chamada livre-arbítrio. E é com ela que você vai viver e fazer as suas escolhas. E não só você, como todas as pessoas que estão à sua volta. Quando você fala aquela história do marido, ele vai voltar, pode ser assim que até tenha chances de voltar, tenha chances de voltar em 2 meses, mas no meio desses 2 meses ele encontra uma menina maravilhosa. Sim. Ele tem a opção dele que nós temos que respeitar, e ele vai mudar. Então, o que você tem que entender é que o tarô vai te dar perspectivas a partir do momento atual. Perfeito. Você pode mudar isso. Se eu dizer assim para você... Então, por exemplo, se eu tirasse a carta da morte e dizer que você vai morrer amanhã, você não vai gostar disso. Por que amanhã que eu tenho que morrer? Eu poderia dizer isso pela carta. Mas não. Significa que você tem a probabilidade de morrer, porque existe uma série de coisas que você está fazendo hoje que são erradas, que podem te levar a isso. Ou você está se viciando em drogas, ou você está com um revólver em casa querendo matar o teu ex, coisas... Daí depende do que você vai agir. As cartas dizem as tendências. Cuidado, do jeito que você está pensando, do jeito que você está vivendo, você vai dar com a cara no muro. E vai ser daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. A gente pode até pensar em tempo. Mas não é legal a gente falar tempo para quem tá recebendo a informação, porque ele pode mudar.
Claro. Então, Ainda é saber mais de que a mudança está nas suas mãos, não nas minhas. aquilo que o Piero falou hoje de estar sempre, como é que fala? A gente está num momento muito nessa era de aquários, muito mais acelerado, então os tempos estão mudados também, né? Tem tudo isso acontecendo também. Eu tô de certa forma, atenta e preocupada, apesar que a gente teve tumulto no começo, mas assim, a gente já está chegando a 1h05, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais, assim, do que eu já perguntei aqui, né? Tem uma pessoa de Santa Catarina aqui, obrigada, que legal. Tem outra pessoa falando, né, que ela não sabia, né, que tinha, acho que a ver com física quântica, que bacana também. Legal. Então, gente, eu vou pegar os nomes das pessoas que participaram, né, que são clientes nossos, pelo que eu estou vendo, quem não for, adiciona a gente, que a gente está por aí, né, opa, eu já sei que você está no da sua irmã, minha querida, já sei. E vou fazer um sorteio de uma consulta com você, né, de 30 minutos, Silas, para a gente marcar um dia que seja conveniente para elas, né, e uma para o Piero, tá? Vou sortear. Outra coisa que eu queria falar também, a gente fazer outras lives, né, eu acho que seria interessante a gente, vamos vendo quem quiser estar participando também. E ver também a nossa equipe, né, que o Forças Místicas tem o Silas, tem o Piero, mas tem as meninas também, Ágata, Ametista, Carmen, tem Fátima, tem Dandara, maravilhosa, né? Tem Dandeci, gracinhas, né? Tem Tereza, né? Que é a fofa da Tereza, né? Que a Tereza fala, mas como é que eu vou fazer uma live? Eu falei, não, Tereza, a gente faz, né? Mas eu acho que a gente faz. Então, assim, a gente pode fazer outros momentos, outras conversas, né? Sobre o tarô, mas eu acho que essa esclarecida de que o tarô funciona e que o pensamento da gente, ele é muito importante. Ô, Silas, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, fazer suas considerações finais. Não, só isso, é lembrar de que eu falei no começo que tarô funcionava e tentei mostrar o que é que a ciência fala a respeito, né? Eu fui um pouco mais, né, duro nessa área. E eu queria dizer que o tarô funciona assim, funciona de uma forma maravilhosa. Ele só talvez não vai funcionar se você quiser substituir algumas coisas que cabe a você resolver. Então, daí você vai descobrir de que, dependendo do que você perguntar, agora eu estou ouvindo o Piero, pelo menos se mexer. Maravilha. Piero, né? Então... que bom que você voltou. Tá me ouvindo, Piero? Não, voltou aqui, tá vendo? Peraí. Agora. Piero, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu não ouço. Não. Então... Mas você fala. Pode falar. Mas tá falando. Vou fazer uma mensagem. Pode falar. Mas você pode fazer as considerações finais. Então, basicamente, as minhas eram essas. Eu acho que o Piero pode falar muito mais coisas ainda, né? Claro. E estamos à disposição no site Forças Místicas, né? Claro. Para o pessoal que queira. Não, e outra coisa, eu queria que você falasse da sua rádio. Oi? Da rádio, que eu fiquei encantada. Pode falar, ela está no ar. Fala você da rádio. Então, assim, a rádio foi criada uma rádio, segunda-feira ela entrou no ar, ela chama-se Voz Bahá'í, www, né? vozbahá'í.websitenoar.net. Depois acho que até uma até manda, ela põe no... Né? Eu vou pôr, eu ponho no Instagram, tá? E ponho no Face também. Ela, na verdade, tem músicas lindas de todos os países do mundo, inclusive da África, países africanos, países da Malásia, ela tem até do Bali. Pra vocês terem uma ideia, tem música do rei de Bali. O rei de Bali, lá da coisa, ele é um cara maravilhoso e ele compõe músicas lindas. Estranhas para nós, mas lindas. Né, com ritmo, tudo isso. Então, é composta de músicas e mensagens curtas, são conselhos.
Principalmente agora, essa semana, estão rodando, entre as músicas, 156 conselhos. São assim, de uma linha, um minuto. Eu acho que é muito legal ouvir. Eu ouvi, gostei muito. Gostei muito das músicas e gostei Legal. muito uma coisa bem bacana. Eu quero divulgar no site. Eu acho que é importante Legal, isso. obrigado. Porque as pessoas, uma live como essa, ela é extensa, ela é tudo, mas essas mensagens pequenas, eu acho que chega muito bacana para as pessoas. Vocês estão me ouvindo? E não tem comercial. Agora sim. Vamos lá, pode falar. Está me ouvindo? Opa! Sim. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Então eu vou dar as minhas considerações, Thelma. Mas eu estou completamente no escuro, tá bom? Eu não sei o que aconteceu. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer, Thelma, agradecer, Silas, a todos vocês pela paciência e pelo tempo. Mas o que eu queria dizer daquilo que eu lembro, de tudo que foi dito, é que, assim, o tarô, ele é responsável, na verdade, o oráculo, e aí eu vou colocar o tarólogo como sendo o mediador dessa energia que você chama de tarô, mas que poderia ser qualquer outra modalidade. Poderia ser a numerologia, o mapa astral, poderia ser a cabala, podia ser as pedrinhas, as conchinhas do mar, os búzios. Ou seja, oráculo, ele é exatamente aquilo que dá acesso à quarta dimensão. E aí, a gente tem que considerar uma coisa que é muito importante, e eu estou falando de coração exatamente por ser oraculista há aproximados 30 anos, 25 profissional. E aí eu sinto que nós temos uma conexão com a ancestralidade que, na verdade, é uma energia que flui para a humanidade. Porque a humanidade ela foi feita à imagem e semelhança de quem criou esse planeta e deu o governo na mão de Gaia, da Terra. Tem tanta consideração por nós que ela nos dá... sabe aquela brincadeira de Joãozinho e Maria buscando o caminho da casa de doces? Que aí tem um monte de trilhazinha que leva até a casa do paraíso? A ideia é que Gaia nos presenteia com tanto amor que ela tem todo um traçado para a nossa vitória, para a nossa evolução. E ela nos deixa um monte de faixas e de placas para o caminho que a gente precisa seguir. Só que nós, o ser humano, precisamos de um pouquinho mais de conexão. Essa conexão é que nos coloca na condição de tomar decisões assertivas, que a gente fala, eu vou usar o termo que o Silas usou, do livre-arbítrio. Mas olha que legal. A egrégora cigana, que é a egrégora com a qual eu trabalho, o livre-arbítrio, ele só te liberta se você souber o que você quer e para onde você vai. Porque se você não tem uma ideia daquilo que é bom para você, não vai ser o astral que tem. Porque você trabalha pela reverberação. Veja, agora que eu não estou me ouvindo, mas eu acho que eu estou indo na linha certa de raciocínio. Nós temos uma conexão que é o nosso coração. É aqui que tudo acontece. É exatamente aqui que te dá a capacidade de sentir com alguma antecedência aquilo que está bom e aquilo que não está exatamente bom para você. Então, quando a gente está dentro de uma relação afetiva, por exemplo, e a gente começa a perceber que a relação não está do jeito que a gente esperava, a gente começa a querer reciclar. E no querer reciclar, a gente inventa um monte de coisa. E essa invencionice é que aprisiona a gente dentro de uma relação que já não estava boa. Agora, a partir do momento onde você começou a querer inventar e a controlar o que é bom para o outro, que também é tão desequilibrado quanto você, choca. Conhece aquela história que dois bicudos não se bica exatamente porque um quer mandar no outro? Então, assim, dentro de uma relação, enquanto um burro fala, o outro murcha a orelha.
Porque a relação, para ela poder dar certo, alguém tem que abrir mão do ego. Exatamente. Alguém tem que abrir mão do ego. Tem que ter amor na história, senão a relação não vai. E amor é uma relação de via dupla. Eu te dou e você me dá na mesma frequência para que a gente construa um bloco onde a gente sedimenta uma estrutura. Eu quero falar... Okay? Agora, quando você está dentro de uma relação onde você está submisso a, seja lá qual foi o disparate do desejo do outro, e você se permite esse soterramento, a relação não tem sentido. E aí, quando ela não tem sentido, eu vou fazer uma brincadeira. Na apometria, a gente usa uma ferramenta que é o Waze. Sabe o Waze? Sim, sabe o Waze? Sim. Que é aquele mapinha que você coloca o nome e o endereço de onde você quer chegar e você chega por antecedência porque você consegue ler na tela do seu celular todo o percurso geográfico que vai chegar até o ponto onde você vai chegar? Sim. Lá atrás, quando o tarô foi desenvolvido para a humanidade, foi deixado para a humanidade, ela foi deixada exatamente como uma ferramenta de uma pré-visão do caminho que você quer. Esse caminho pode reverberar por um caminho bom pra caramba, mas pode enveredar por um caminho que você nunca mais consegue voltar para o seu ponto zero, porque ele te destrói. De tudo quanto é jeito. Sim. E aí você tem que ter livre-arbítrio dentro de um conceito de maturidade, de maioridade, tendo passado pelo caminho do herói, como o Silas já comentou a respeito, para que você tenha maioridade, maturidade, para entender o que é bom de verdade. Porque o que é bom não está longe, está aqui do lado, desde que você esteja aberto para aquilo que está liberto de você. Sim. Agora, quando você complica, e a humanidade consegue fazer isso com uma facilidade muito grande, por quê? Porque quer ter o controle, e o controle sufoca. Controle não é amor, o amor liberta. Então, quando você está dentro de uma relação em que você qualquer coisa tá bom porque você não quer estar sozinho, porque estar sozinho é muito difícil, olhar no espelho e falar, cara, você engordou, hein? Cara, você tá mais magro, você tá mais assim. Essa autocrítica, ela é extremamente importante e eu entendo exatamente por que essa pandemia eletromagnética está acontecendo conosco hoje. Nós estamos confinados dentro de casa exatamente para entender a nossa individualidade. Nossa. Como um ser que cria, como um ser que constrói. Sim. Ok? E não um ser que projeta ou depende do outro. Por quê? Porque já é difícil conviver com a minha própria rotina, imagina conviver com a rotina do outro. Sim. Que tem um monte de idiosincrasias, um monte de perturbação, um monte de desequilíbrios, às vezes até mais mansa do que as minhas próprias. Só que eu não entendo porque eu quero entender que ele é mais fraco do que eu mando. E eu mando na relação. Então, a questão mais importante aqui, gente, apesar de estar aqui meio destrambelhado, eu fico emocionado e eu acabo exaltando. Mas a humanidade é um ser tão bem feito que ela tem o direito de escolher o que é bom. Isso. Só que nós temos um índice de ansiedade, que não é essa palavra que eu ia usar, mas um índice de autoaprisionamento por uma questão de... o Silas, que é psicólogo, que é terapeuta, que é psicanalista, vai dizer que eu estou com um pouquinho de razão. Mas a partir do momento em que você se anula para tentar agradar, seja lá o que for, seja lá quem for, seja um código familiar, seja um código ancestral, seja uma ideia de que você tem que pertencer a alguém, porque senão você não existe como pessoa, como ser vivente. Você tem que ter a dependência do outro para completar você, porque se você não tiver essa completude, você não existe. E a humanidade construiu essa prisão, que é uma projeção, é uma dependência projetiva,
de que se você não tiver o outro para saciar suas vontades de imperatriz, de imperador, se você não tiver o escravo para saciar as suas vontades básicas, você não coexiste. Aí você vai para uma pandemia que fala assim, olha no espelho e percebe que o seu escravo é você, que o seu dono é você, que você tem que ter maturidade para escolher o que é bom para você. Hashtag fica em casa. Sabe uma coisa assim? Sim. Você, a gente, eu tô falando de humanidade, gente. Tá legal? Então, assim, o oráculo, ele existe para fortalecer aquilo que você tem de maior certeza dentro de você. Maravilha falar isso. Dentro de você. Tá aqui, ó. Se você não acessar aqui, você sempre vai buscar respostas fora e respostas que podem te agradar ou não aos seus ouvidos. Elas estão dentro de você. Ok? Exatamente. Então, assim, nesses 25 anos como terapeuta, a gente vem entendendo como força motriz, como motor de arranque das pessoas, que o outro é sempre culpado das minhas falhas e dos meus fracassos. Quando, na verdade, é você que escolheu o brinquedo errado para usar na hora errada. Porque o que a gente faz é usar o outro como muleta. Vocês há de convir comigo. E aí, desculpa, Silas, mas a gente joga no mesmo time e nós sabemos que dói ficar sozinho. Quando a gente tem que trabalhar a solidão dentro da gente e a gente se pega só de fora de uma relação. Uma vez eu fiz uma leitura para uma pessoa, né, Thelma? E essa pessoa disse para mim assim, olha, eu preciso saber de uma relação assim, 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 assim. E o tarô só saía arquétipos de aprisionamento. E eu disse para ela assim, você tem certeza que você quer isso para você? Aí ela falou assim, eu vou pensar. Um dia desse aí, ela falou assim, rapaz, ainda bem que eu encontrei você, porque você disse para mim que eu ia ficar curada. E ficou curada. Hoje encontrou uma pessoa que é completa. Sim. Que casa as duas metades da laranja e tá doce suco. Olha que legal. Parabéns, Thelma. Viu, Pierre? Então, o que você está falando? Eu não tô Desculpe. te ouvindo, Silas. Quando você quiser falar, faz assim que eu deixo. Pronto. Então, assim, só para fechar o preâmbulo, então, assim, o mais importante é vocês todos que estão nos ouvindo agora e nos vendo. Eu estou aqui falando basicamente por intuição, tá bom? Por conta de que a gente está desconectado. Mas a sugestão que eu dou para vocês, na qualidade de mediador da espiritualidade, de alguém que trabalha ombreado com as inteligências extrafísicas, e eu falo isso porque a humanidade, ela não está só, nunca esteve só. E como o Silas falou, nenhum pensamento é seu. Tudo já está pronto. Você acessa quando você está preparada e tem merecimento para acessar. Sim. É diferente de você achar um monte de coisa dentro do seu ego e tentar direcionar a sua e a vida do outro com propósitos extremamente egocentrados. Então, o tarô, ele é uma ferramenta. Eu não tenho palavras. Sim. Eu não tenho palavras para falar a respeito do tarô, porque ele é extremamente assertivo. E ele trabalha, o Silas estava falando de arcanos maiores e de arcanos menores, e ele trabalha dentro de uma linha de sincronicidade tão fantástica, que tem coisas que a gente fala que nós, o oráculo, nem imaginávamos. E a pessoa do outro lado fala assim, poxa, mas você me conhece da onde? Tudo que você está falando está correto. Tudo que você está falando está calando dentro de mim e eu tenho que pensar a respeito. Mas veja, gente, aquilo que a gente falou agora. Nós não podemos esquecer que nós temos um coleguismo de quarta dimensão que nos aflui e nos ajuda a interpretar aquele símbolo do inconsciente que está no tarô. Sim. Nós temos que ter uma gratidão muito grande por essa ancestralidade que norteia, que nos dá a placa de aviso de qual caminho tomar. Agora, sim, é extremamente importante que a gente tenha um pouquinho menos de arrogância.
É um tempo. Só um tiquinho assim a menos de arrogância já vai longe pra caramba. Porque, eu vou usar aqui um termo católico, né? O anjo da guarda chega para você e fala assim, olha, meu irmão, não faça tal coisa. Aí você, não, eu sou bom pra caramba, deixa que eu faço, é nóis. Não é assim? Deixa que eu faça, porque eu dou conta. Aí você vai lá, paga um pedágio muito alto para tentar ser feliz dentro de uma rotina que você tem que agradar gregos e troianos e pagar muito mais caro se tivesse sido mais simples e menos prepotente. Eu quero falar. Espera um pouquinho só que eu quero falar. Fechou? Fechou. Com chave de ouro, fechou. Antes do Silas falar, antes de você falar, Silas, eu quero falar, o Silas está aberto, né? Que importante o que o Piero falou, mas eu acho muito importante amar o outro, mas primeiro, não é egoísmo, aprender a se amar. Então, você só vai realmente amar outra pessoa. Eu amo tanto ele, como as clientes muitas falam, eu não posso viver sem ele. Ou seja, essa pessoa precisa aprender, fazer o caminho de se conhecer e de aprender a cuidar, como eu falei no começo, do seu jardim. Isso é muito importante. A partir do amor que você desenvolve por você, que você vai poder realmente ter um amor pelo outro. Apesar que a gente está num tempo que a gente precisa amar, né, mais as pessoas. E, às vezes, a gente tanta culpa em cima da gente, tanta coisa em cima da gente, então, amar o próximo sempre já é metade do caminho andado. Mas eu acho que para uma relação como o Piero está falando, é importante, muito importante, você ver o que é importante para você, o seu crescimento, o amor dentro de você, né? Por você. Silas, quer falar alguma outra Não, coisa? era só uma coisa que o Pedro estava falando, ele não vai ouvir, mas vocês vão ouvir. É que ele fala que a gente culpa os outros, né? E o Shakespeare, que é um cara que foi maravilhoso, ele tem um trechinho de uma das peças dele, que é as comadres, Alegres Comadres de Windsor, em que ele diz assim: cada vez que a nossa sorte adoece por males causados por nossos erros e vicissitudes do nosso passado, nós culpamos o céu, a lua e as estrelas pelos nossos fracassos, como se fôramos vilões por necessidades, velhacos, assassinos e ladrões por conjuntura das esferas celestes. Oh, que admirável escapatória do homem devasso culpar por sua lascívia uma simples estrela. Não estão nas estrelas a culpa, mas sim em nós mesmos a culpa de sermos inferiores. E somos deuses, não se esqueçam disso. Essa é uma mensagem que eu queria deixar, que é o que o Piero tinha falado, né? E que o Shakespeare ele coloca de uma forma maravilhosa exatamente isso. Olha, pare de culpar os outros, pare de culpar céu, estrela. É porque minha lua está aí não sei o quê. Tudo bem, ela está lá. Mas cuidado, você é responsável pelo teu tempo, você tem um livre-arbítrio, você tem a tua responsabilidade espiritual, como diz o Piero, e essa coordenação com todas as coisas, né? E é só isso que eu queria deixar de recadinho. Maravilha. O Piero quer falar uma coisinha, vou soltar aqui o Piero, espera um pouquinho, e depois eu faço considerações finais. Pode falar, Piero. Bom, pessoal, eu quero agradecer. Thelma, muito obrigado, Forças Místicas, gratidão. Silas, gratidão pela sua fala. Nós temos muito trabalho pela frente e eu quero realmente agradecer a todos que participaram e que pela frente ainda vem muito mais. Eu só espero estar conectado de verdade com vocês, tá bom? Hoje foi uma falha mecânica aqui, a pecinha atrás do telefone, mas eu vou aprender e a gente, na próxima vez, vai fazer um trabalho mais assertivo e mais qualificado, tá bom? Gratidão e perdão novamente, tá bom? Gratidão. Fica bem a todos. Maravilha. E eu queria agradecer ao Silas, muito obrigada, que é o Mauro, né?
e ao Piero, né, claro, agradecer as pessoas que assistiram a live, mas eu queria deixar uma mensagem, depois o Piero vai ouvir, que a gente conversou um pouquinho essa semana de uma coisa que eu fiquei um pouco aborrecida, que foi, falaram da Helena Blavatsky, né, e eu ganhei um presente de uma tia que é esotérica, que por acaso faz aniversário hoje, que ela está transcrevendo a Doutrina Secreta, porque é um livro da Helena Blavatsky, né, que é bem denso, bem profundo. E aí, eu falo, poxa vida, como que eu vou terminar a live? Como que eu vou agradecer? E aí, caiu na minha mão essa parte da Doutrina Secreta, que eu vou, pequenininha aqui. A divindade é um jogo misterioso, vivo, ele é móvel. E as eternas testemunhas desta presença invisível são a luz, o calor e a unidade. É uma tríade que abrange todos os fenômenos da natureza e as suas causas. É isso. Gente, muito obrigada. E a gente se vê em outra live. E coloca aí um recadinho do que vocês querem ouvir. De repente, eu acho que seria interessante a gente ver o que a gente quer falar, né? A gente pensou no tarô, mas de repente vocês querem falar de outras coisas. Não é isso? Eu vou fazer o sorteio que eu prometi, né? Das consultas. E eu passo depois para vocês, e vocês vão poder marcar o melhor horário com eles, tá? Muito obrigada, gente, e boa noite. Como é que desliga aqui?